Olá, nós estamos aqui, né, hoje para falar para vocês, né, sobre atividade muscular, nossa 7ª aula, né, na aula passada nós falamos sobre controles e mostradores e hoje nós vamos falar sobre atividade muscular, né, que é uma aula importante onde a gente vai falar aqui sobre algumas doenças, né, alguns já ouviram falar, né, outros não, e a gente vai saber aqui por que acontecem essas doenças. Bom, vamos começar, já falei em outras aulas, sobre a biomecânica, né, que é a ciência que estuda aí os movimentos corporais e as forças, né, relacionadas ao trabalho, que é o deslocamento, o levantamento de peso. E na biomecânica, o trabalho pode ser dinâmico e estático. O trabalho dinâmico, né, é quando eu tenho contração e relaxamento alternado aí dos músculos. Já no trabalho estático, eu tenho a contração de alguns músculos continuamente. Então, quando eu trabalho muito tempo sentado, eu estou fazendo a contração do glúteo. Então, continuamente eu fico contraindo essa parte da minha musculatura. Agora, se eu fico hora em pé, hora sentado, eu estou fazendo o trabalho que é dinâmico. Eu tenho contração e relaxamento, né? E se eu fizer isso de maneira inadequada, né, claro que eu vou ter problemas. E aqui, já que a gente está falando sobre atividade muscular, tem que falar para vocês sobre traumas musculares. O que são esses traumas musculares? Eles são provocados pela incompatibilidade aí entre as exigências do trabalho e a capacidade física do trabalhador. E ele ocorre por duas causas, né? Que seriam essas, por impacto e por esforço excessivo. Por impacto é quando eu tenho uma queda, né, uma colisão, alguém esbarrou em mim, ou então eu escorreguei, caí. E quando eu tenho esforço excessivo, é quando eu tenho aquele trabalho que é repetitivo, né, eu não tenho pausa. Então eu posso criar um tipo de trauma muscular, que seria, né, uma doença, né, eu causei um trauma, uma inflamação. Então eu vou falar para vocês aqui as principais doenças. Se vocês entrarem no site do Ministério do Trabalho, vocês vão ver que são várias, existem vários tipos de doenças. Mas eu vou falar para vocês as mais comuns, tá? Que é a tendinite, a tenossinovite, a síndrome do túnel do carpo e a de Kevin. A tendinite é a inflamação aí dos tendões. A tenossinovite é a inflamação da bainha dos tendões. Vocês já devem ter uma figurinha aí na apostila, né, que mostra para vocês, tem uma setinha que mostra aí os tendões, quais são os tendões, as bainhas dos tendões. E a síndrome de Kevin, que é do tendão, né, a constrição aí da bainha do tendão do polegar, que é esse dedo aqui. E esses tipos de trauma por esforço excessivo, eles são conhecidos como DORT e LER. O DORT é distúrbio osteomuscular e a LER é lesão por esforço repetitivo, né? Como eu falei na primeira aula, quando muitas pessoas associam ergonomia a LER. Ah, é LER. Ergonomia é estudo da LER. E não é só isso, né? Pelo que vocês já observaram, a gente não está falando aqui só sobre, né, a LER. A ergonomia, o estudo é muito mais amplo, né? Eu quero frisar bem isso. Bom, e aí vocês vão perguntar, quais são as principais causas aí da LER e da DORT? Primeiro que a gente tem que falar aqui é procedimentos rígidos de trabalho, né? É aquilo onde você não tem exigência de produção, onde você tem que ficar o tempo todo digitando, você não tem pausa, né? Então você sobrecarrega a sua musculatura e aí você cria com isso um trauma por esforço excessivo. E o que a gente tem que fazer para minimizar isso? Aumentar o número de folgas, fazer revezamento de tarefas
E também uma prática muito usada é a ginástica laboral, né, que hoje ela minimiza, né, esses efeitos aí negativos do sedentarismo, porque você faz um alongamento e você tem grandes ganhos com a prática da ginástica laboral. A gente vai ter ganho fisiológico, psicológico, social, empresarial, né? Aí, qual seria o ganho fisiológico? Né? Mais saúde para você, psicológico, você tem mais exposição, você tem a parte social, você interage com os colegas de trabalho. E empresarial, a empresa tem, com a ginástica laboral, os trabalhadores ficam mais motivados, tem menos acidente de trabalho, menos queda da produção. Então, todos saem ganhando, empresa e trabalhador, com a prática da ginástica laboral. E agora sim, né, já que eu estou falando de atividade muscular, a gente falou sobre os traumas, né, as principais doenças e o que a gente pode fazer para evitá-las. Eu vou começar a falar um pouquinho agora sobre postura, né? Que postura é o posicionamento, né, do corpo humano. E hoje, por exemplo, existem 3 tipos de postura. A gente tem a postura sentada, deitada e a postura em pé. Aí, se eu fizesse uma pergunta, qual delas seria a melhor postura? Primeiro que, lembrando sempre do trabalho, que ele pode ser estático e dinâmico, né? Então, eu diria para vocês que a melhor postura é quando eu consigo alternar o trabalho estático com o trabalho dinâmico. Ou seja, eu faço uma contração e relaxamento dos meus músculos, né? Então, seria a melhor postura quando eu consigo alternar, hora sentada, hora em pé. Né? Não existe, a melhor postura é sentada, a melhor postura é em pé, a melhor postura é a deitada. Não. A melhor postura é quando eu consigo alternar as minhas posições, porque eu relaxo e contraio, relaxo e contraio. Eu não fico o tempo todo fazendo pressão, contração no músculo. Bom, e a boa postura também, né, não esquecendo, se caracteriza sempre por equilíbrio, né? Então, por exemplo, eu tenho posturas que são consideradas, né, vamos dizer assim, inadequadas, né? Eu tenho trabalhos que sejam estáticos, parados aí por longos períodos, trabalhos que exijam muita força, trabalhos que exijam posturas desconfortáveis e trabalhos que eu preciso inclinar ou torcer meu tronco. Por exemplo, a gente vê muito isso, né? Em caixas de supermercado, onde a caixa hoje, ela executa 2 tarefas, né? Ela dá o troco, ela digita lá os valores e ela ensaca a mercadoria. Então, muitas das vezes, ela tem que fazer outra digitação e ainda tem que fazer essa rotação de tronco, que é para embalar a mercadoria. Então, isso é uma postura inadequada. E outro problema muito sério em relação à atividade muscular é o fato de você deslocar, levantar e transportar aí peso, né? Por quê? Se você não tiver com as características, suas características físicas não permitirem, né, o peso, o limite de peso que você está transportando, com certeza você vai adoecer. A nossa CLT, né, ela determina que o peso máximo que um empregado pode remover individualmente é de até 60 quilos. Isso está na nossa CLT. Na NR17, ela já nos fala que não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas para um trabalhador cujo peso seja suscetível a comprometer a sua saúde e segurança. O que quer dizer isso? Eu não posso dar uma carga maior do que ele possa transportar. Se ele for muito, uma pessoa muito franzina, né? Eu não posso dar uma carga muito maior do que ele possa transportar. Por exemplo, se a lei permite até 60,
né? Mas até esses 60 eu tenho que ver para quem, qual tipo de indivíduo que está carregando aqueles 60 quilos individualmente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que adotar meios mecânicos, facilitar deslocamentos, né? Levantamento de peso. Nós temos a NIOSH, que é um órgão nos Estados Unidos que se preocupa com a saúde e segurança dos trabalhadores, que recomenda que o peso máximo, né, para que você não adoeça, é de até 23 quilos. Então, se, por exemplo, você sabe que 23 quilos ele não vai ter nenhum tipo, né, de lesão, você não vai adoecer o trabalhador, né, a gente deve utilizar aí essa recomendação da NIOSH. Né, apesar da nossa CLT falar até 60, né, a NIOSH recomenda 23, que a partir, quer dizer, se eu utilizar 23 quilos, eu não vou adoecer o trabalhador. E o nosso objetivo aqui é esse, né? É a saúde e segurança dos trabalhadores. Bom, e eu vou falar um pouquinho sobre os procedimentos básicos aí em relação ao levantamento, né, de peso. A gente nunca deve dobrar as costas, posicionar sempre próximo à carga, a gente tem que trazer sempre a carga próxima a nós, usar a musculatura das pernas, fazer a pressão, né, fazer a força com as pernas e nunca torcer o corpo. Então, tem pessoas que levantam a carga, jogam as costas, né, a sua coluna para cima da carga, e não é. Você tem que se agachar, trazer a carga perto de você e você levantar a carga. Vocês já devem ter observado, né, na apostila tem aí os procedimentos básicos aí de levantamento de carga. E pensando bem, vocês como futuros técnicos de segurança do trabalho, vocês têm que ter essa preocupação, né, de sempre fazer com que o trabalhador ele faça o menos esforço possível, só na parte de transporte individual, com que ele carregue menos peso possível, e também sempre em relação ao deslocamento, né? Sempre fazer o menor percurso possível. Né? Nós temos outras normas, né, além que falam também sobre levantamento de peso, que é a NR11, né? Nós temos a NR18. Então, quer dizer, é um assunto que é importante, né? Outras normas também abordam sobre isso. Bem, em relação à atividade muscular, era isso que eu tinha para falar. Eu aguardo vocês então na nossa 8ª aula, certo? Até lá, tchau.